Oi gente, bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal Faz Crochê. Eu sou a Jana, para quem ainda não me conhece, e na videoaula de hoje eu vou ensinar para vocês essa bolsa maravilhosa de crochê. Essa é a bolsa Lucy, mais um modelo de bolsa baguete super fácil e prática de fazer. Eu vou mostrar todo o passo a passo nessa videoaula, então já fica aqui comigo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, também comenta aqui o que você achou desse modelo, qual cor você pretende fazer a sua. E se você quiser contribuir aqui com o meu canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que tenham interesse em aprender mais sobre crochê. E se você quiser contribuir ainda mais, tem um botão aqui abaixo para você se tornar membro aqui do canal. Então vamos começar a nossa videoaula de hoje. E para fazer essa peça eu vou utilizar 350 gramas de fio náutico de poliéster de 4 milímetros, agulha número 5, marcadores, fita métrica, agulha de tapeceiro, isqueiro, tesoura e um botão de imã de 18 milímetros. Então eu começo fazendo esse nó inicial e a partir dele eu vou fazer um total de 26 correntes. Pronto, terminei as 26 correntes, agora eu vou tirar a medida. Então essa primeira corrente inicial vai ficar com 20 centímetros. Então agora a gente vai trabalhar, ó, essa parte da frente e essa parte de trás da corrente. A gente vai trabalhar nessas alcinhas que ficam atrás da corrente. Pula a primeira alcinha, vai na segunda e começa a fazer pontos baixos. Eu vou fazer um total de 25 pontos baixos. E esse é o fundo da nossa bolsa. Caso você queira uma bolsa maior, é só aumentar as quantidades de correntes iniciais. Pronto, finalizei a primeira carreira, são 25 pontos baixos. Então, chegando nesse final, eu vou fazer uma corrente, viro a peça e eu vou dar continuidade. Eu vou para a segunda carreira e eu vou fazer um total de 8 carreiras para o fundo dessa peça. Em cada uma dessas carreiras, a gente trabalha 25 pontos baixos. Pronto, finalizei as 8 carreiras, agora eu vou tirar a medida. Então, essa peça vai ficar com 21 centímetros e meio de largura por 6 centímetros e meio de altura. E antes de dar continuidade, pega 2 marcadores, a gente vai fazer uma marcação nessa peça. Então, a gente conta 4 carreiras, coloca o marcador na divisão entre as 8 carreiras. Então coloca esse marcador para fazer a divisão dessas 8 carreiras em 2 partes. E a gente vai fazer esse mesmo processo do outro lado. A gente conta 4 carreiras, coloca o marcador nessa divisão e vai sobrar mais 4 carreiras do outro lado. Aí a gente já coloca o marcador também. Essa vai ser a divisão onde a gente vai trabalhar a partir de agora, tá? Então aí chegando nesse final, nessa última laçada, puxa essa laçada final, passa a peça por dentro dessa última laçada e puxa o fio para fazer o acabamento aí nesse final. A gente não vai cortar o fio, tá? Não vou cortar, eu já vou dar continuidade a partir dessa parte mesmo. Aí a gente vai puxar o fio, ó, lá para a parte onde está o marcador. Eu vou começar a trabalhar nessa parte onde está o marcador. E aí ele vai ficar assim mesmo. Quando a gente for trabalhar do outro lado, esse fio vai ser coberto por baixo, ele vai ficar por baixo dos pontos. Então, passa a agulha nesse marcador vermelho, já puxa, faz esse primeiro ponto. Como eu falei, o fio ele vai ficar escondido por baixo dos pontos quando a gente for fazer a outra lateral. Aí eu subo uma corrente. A gente vai trabalhar nesses pontos de base, ó, que tem nessa lateral. Então, cada uma dessas carreiras, a gente vai trabalhar fazendo um ponto de base. São 4 pontos no total. Já fiz esse primeiro ponto do início, vou fazer mais 3. E vou finalizar o quarto ponto. Pronto, 4 pontos de base. Feito isso, eu já vou trabalhar desse outro lado também fazendo pontos baixos, trabalhando em cada um desses pontos de base da lateral. Então, eu continuo fazendo pontos baixos até chegar lá no segundo marcador, que é o marcador verde. Então, vou fazendo pontos baixos nessa parte, depois na outra lateral também.
O total de pontos baixos que eu vou fazer é de 33 pontos baixos, iniciando nesse marcador vermelho e finalizando no marcador verde. Pronto, cheguei nesse marcador verde, finalizei os 33 pontos baixos. Chegando nesse final, eu faço uma corrente, viro a peça e continuo trabalhando em pontos baixos. E aí eu vou trabalhando em cada um desses pontos de base que eu acabei de fazer na carreira anterior. Essa é a segunda carreira, também totalizando 33 pontos baixos. Eu vou fazer um total de 22 carreiras seguindo esse mesmo padrão, só pontos baixos, trabalhando em cada uma das carreiras 33 pontos baixos. Sempre no final de cada uma das carreiras, faz uma corrente, vira a peça e continua trabalhando em pontos baixos. Eu vou adiantar o vídeo e volto quando eu finalizar as 22 carreiras. Pronto, finalizei as 22 carreiras, agora eu vou tirar a medida. Então, essa parte vai ficar com 15 centímetros de altura por 27 centímetros e meio de largura. Na sequência, pega dois marcadores para a gente poder fazer a divisão da alça. Então, aí a gente vai contar 10 pontos de base, pega o marcador e coloca nesse 10º ponto. Essa vai ser a largura da alça da nossa bolsa. Então, vai do outro lado, faz a mesma contagem, são 10 pontos de base, coloca o marcador no 10º ponto. Nessa parte do meio, entre uma alça e outra, sobra 13 pontos de base. Então, a gente não vai trabalhar nesses pontos, a gente só trabalha nesses 10 em cada um dos lados da alça. Então, eu volto lá na laçada final, faço uma corrente, viro a peça e agora eu vou dar início à parte da alça. Vou começar fazendo pontos baixos, então começo fazendo 8 pontos baixos. Pronto, finalizei os 8 pontos baixos. Nesses dois últimos pontos finais, eu vou fazer um ponto de diminuição. Ó. Então, passo a agulha no primeiro ponto, puxo uma laçada. Passo a agulha no segundo ponto, puxo outra laçada. Fico com 3 laçadas na agulha e puxo uma laçada final por dentro delas duas. E aí, finalizo com uma corrente, viro a peça. A gente começa a segunda carreira. Também começo fazendo com um ponto de diminuição. Então, sempre nesse lado da parte interna da alça, eu vou fazer ponto de diminuição. Na sequência, eu continuo fazendo pontos baixos normais, até chegar no final da carreira. Então, essa é a segunda carreira que eu estou fazendo agora. Na primeira carreira, eu fiz um total de 9 pontos. Nessa segunda, eu vou fazer um total de 8. E assim sucessivamente. Pronto, cheguei no final da carreira, faço uma corrente, viro a peça e dou início à terceira carreira. Na terceira carreira, também começo fazendo ponto baixo. Eu só faço ponto de diminuição na parte interna da alça, como eu falei anteriormente. Então, vou fazendo pontos baixos. Nos dois últimos pontos finais, eu faço outro ponto de diminuição. E eu vou fazer um total de 7 carreiras seguindo esse padrão de ponto de diminuição. De uma carreira para outra, a gente vai diminuindo um ponto do total. Na primeira carreira, eu fiz 9 pontos. Na segunda, 8 pontos no total. Na terceira, 7 pontos e assim por diante, tá? Então, esses pontos que eu tô falando é os pontos baixos de cada uma dessas carreiras. Eu vou trabalhar seguindo esse mesmo padrão por 7 carreiras. A gente finaliza a sétima carreira com 3 pontos baixos. O ponto de diminuição é feito apenas na parte interna da peça, conforme vocês podem ver aí no vídeo. Na parte da lateral, a gente não faz ponto de diminuição.
Pronto, finalizei a 7ª carreira, 3 pontos baixos no total. E aí eu vou colocar um marcador, que é para fazer essa divisão, que agora a gente vai trabalhar na segunda parte da alça. Então coloco esse marcador para eu saber que acabou aqui a parte que a gente faz pontos de diminuição. Agora a gente só vai trabalhar fazendo pontos baixos. Então eu dou início a essa segunda parte da alça. Eu começo fazendo 3 pontos baixos, eu estou enumerando cada uma das carreiras. Então essa vai ser a primeira, eu estou contando ela como a primeira. E aí eu vou fazer 14 carreiras no total para essa segunda parte. E eu vou seguindo o mesmo padrão. Chegando no final da carreira, faz uma corrente, vira a peça e vou trabalhando em 3 pontos baixos em cada uma dessas 14 carreiras. E finalizamos as 14 carreiras dessa última parte da alça. Aí eu coloquei a numeração de cada uma das carreiras que a gente acabou de fazer. E aí, chegando nesse final, a gente puxa essa última laçada do ponto, passa essa peça por dentro dessa última laçada. E aí a gente puxa, aperta esse ponto. Feito isso, eu vou separar uma quantidade de fio para fazer a parte final da alça. Apenas nesse lado da alça a gente faz essa separação de fio, tá? Então aí separa, vou separar 2,30 m. Pode ser que sobre um pouquinho, mas não tem problema, é melhor sobrar do que faltar. Então faz essa separação de fio para a gente poder fazer a alça depois. Apenas nesse lado é que a gente vai fazer essa separação, como eu falei anteriormente. Pronto, deixa esse fio aí separado, a gente vai usar ele depois. E agora a gente vai repetir esse mesmo passo a passo para fazer a segunda parte da alça. Então, pega o restante do fio, vai nesse primeiro ponto da lateral, passa a agulha, puxa uma laçada, faz esse primeiro ponto baixo, na sequência sobe uma corrente. Aí a gente vai trabalhando, fazendo 8 pontos baixos nesse início. Nos 2 últimos pontos, a gente faz um ponto de diminuição, igual a gente fez do outro lado, é o mesmo processo. Então, você volta o vídeo, assiste novamente e repete o mesmo passo a passo. A gente vai fazer 7 carreiras, seguindo o processo de ponto de diminuição. Depois, a gente trabalha 14 carreiras na última parte. E para essa segunda parte da alça, a gente não vai separar 2,30 m de fio, tá? Apenas nessa primeira parte que a gente fez essa separação de fio. Nas outras partes, não precisa separar fio. Então, eu vou adiantar um pouco o vídeo e volto quando eu finalizar essa segunda parte da alça. E pronto, finalizei a segunda parte. Então, a gente corta a ponta desse fio e a gente já vai fazer o acabamento. Passa a ponta do fio por dentro dessa última laçada e puxa. Depois a gente vai escondendo esse fio por dentro dos pontos da parte interna da bolsa. Depois a gente corta e queima a pontinha. Pronto, gente, agora a gente vai dar início à segunda parte da nossa bolsa. Então, volta lá para o começo, lá para o fundo da peça, e a gente vai trabalhar de um marcador a outro, da mesma forma que a gente fez desse primeiro lado, fazendo pontos baixos. Então, aí passa a agulha nesse primeiro ponto, onde está o marcador, começa fazendo um ponto baixo, depois sobe uma corrente. Na sequência, a gente vai fazendo pontos baixos em cada um dos pontos de base. Da mesma forma que nós fizemos do outro lado. São 33 pontos de base de um marcador a outro. E aí a gente depois vai subindo a peça, depois vai para a parte da alça. Então, volta o vídeo, assiste novamente, porque o passo a passo é o mesmo. Então, aí você faz essa segunda parte, eu vou adiantar o vídeo e já volto com essas duas partes finalizadas. Nessa segunda parte da bolsa, a gente não separa nenhum fio na parte da alça, tá? Apenas na primeira parte, como eu falei anteriormente, é que a gente separou aquele fio que tá ali enroladinho para a gente fazer o acabamento da alça depois. Nessa segunda parte, a gente não deixa nenhum fio separado, a gente finaliza
as 2 alças da mesma forma que a gente fez agora, nessa finalização da segunda parte da alça. Finalizadas as 2 partes da nossa bolsa, ela está quase pronta. Agora eu vou tirar a medida de uma alça a outra. Então ela vai ficar com 66 centímetros. E agora a gente vai fazer a última parte, que é juntar as 2 laterais. Então fecha a bolsa dessa forma que eu estou mostrando para vocês, ó. Apenas um lado da peça é que tem aquele fio lá separado que a gente vai usar depois, as outras partes não tem, como eu falei para vocês anteriormente. A gente fecha essa peça, pega a agulha de tapeceiro, separa 2,30 m para a gente fazer essa costura. Pode ser que sobre um pouco, mas não tem problema. Então a gente vai ali na base, no fundo da bolsa, já vai passando a agulha, ó, pelo meio onde estava aquele marcador da divisão. Então passa a agulha pelo meio, deixa uma quantidade de fio na parte interna, para depois a gente fazer o acabamento. E aí a gente vai fazendo uma costura. É uma costura bem simples. A gente vai casando um ponto da lateral com a outra, passando a agulha de um lado para o outro, dessa forma que eu estou mostrando para vocês. É uma costura bem simples. E aí a gente vai fazendo essa costura, casando os pontos dessa lateral até a ponta da alça, tá? Então essa costura a gente faz até a parte de cima, a parte final da nossa alça. Pronto, finalizei a costura dessa lateral. E aí eu vou dar continuidade, vou fechar essa parte de cima da alça e também vou costurar a parte interna, fechando a alça dessa forma que eu estou mostrando para vocês. Então faz essa costura nessa parte de cima, como eu falei, é só casando os pontos, passando a agulha de um lado para o outro. E aí chegando nessa parte interna, a gente também faz o mesmo processo. É uma costura bem fácil de fazer. Então vai passando a agulha de um lado para o outro, casando essas 2 partes. Então faz essa costura até o finalzinho ali da alça. Pronto, chegando nesse final, ó, finalizei essa costura da alça. E aí a gente vai fazer o acabamento pela parte interna, tá? Então finaliza essa parte, já vai passando a agulha pela parte interna, escondendo o fio por dentro desses pontos, depois a gente corta e queima a ponta. Depois eu volto lá no início da costura, lá naquela ponta do fio, e aí já vou fazendo um acabamento também naquela ponta, vai escondendo o fio por dentro dos pontos, depois a gente corta e queima. E para finalizar, a gente vai fazer a mesma costura do outro lado, fechando a segunda lateral da nossa bolsa, é o mesmo processo. A costura é da mesma forma que a gente acabou de fazer, tanto na parte lateral quanto na parte da alça. E aí a nossa bolsa vai ficar assim, ó, depois que a gente finalizar as 2 costuras das laterais. Agora a gente vai trabalhar naquele fio que a gente separou lá no início, que é a parte da alça, a parte final que a gente vai fazer a junção da nossa alça. Então a gente separou 2,30 m. Agora a gente vai usar para fazer a junção de uma alça para outra.
E pronto, agora eu vou trabalhar nessa alça, então vai lá naquele fio que a gente separou, pega a agulha, a gente passa a agulha de um lado para o outro, dessa forma que eu tô mostrando para vocês, puxa uma laçada, vai novamente, passa a agulha de um lado para o outro, puxa mais outra laçada. Fico com duas laçadinhas na agulha, puxo uma laçada final por dentro dessas duas laçadas. E aí a gente vira a alça dessa forma, passa a agulha nesse ponto que a gente acabou de fazer, passa a agulha por baixo dela, pega mais uma laçada, puxa as duas laçadas que estavam na agulha. A gente vira a alça para o outro lado, a gente vai pegar essas duas alcinhas do ponto de base, ó, passa a agulha por dentro dessas duas alcinhas, puxa uma laçada, tira duas e a gente fica com duas laçadas na agulha. E aí passa uma última laçada final. Vira novamente para o outro lado, passa a agulha nas duas alcinhas das laterais da mesma forma. Esse tipo de alça já tem aula aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo dessa aula, onde eu mostro mais detalhadamente como fazer esse tipo de alça. É um modelo bem fácil e prático de fazer. A gente só tem que ficar virando para um lado e para o outro e trabalhando nas duas alcinhas das laterais que ficam na alça, tá? Eu vou deixar o vídeo específico onde eu ensinei a fazer essa alça bem detalhadamente, mas ela é bem simples. Caso você não queira fazer esse tipo de alça, você pode fazer a junção fazendo pontos baixos ou outro tipo de alça da sua preferência, tá? Então não é obrigatório fazer só esse tipo de alça aqui para fazer a junção. Você pode fazer outra alça da sua escolha. E aí eu vou fazer 12 centímetros de alça, seguindo esse mesmo padrão. Então, são 12 centímetros apenas. Ela é bem pequena mesmo, é só para ficar um detalhe diferente para fazer essa junção de uma alça a outra. Pronto, finalizei. Ó, ela é bem pequena, agora eu vou tirar a medida. São 12 centímetros apenas. E agora eu vou fazer a costura desse outro lado. Então, puxa essa última laçada, pego a agulha, vou na segunda alça, ó, passo a agulha por dentro desses pontos de base. E aí eu puxo essa laçada da alça, trago ela para esse lado. Depois eu tiro a agulha novamente, ó, vou no segundo ponto de base, puxo novamente essa laçada da alça. E aí eu volto novamente na alça, naquelas duas alcinhas das laterais, puxo uma laçada, novamente passo a agulha na peça para fazer a finalização, ó. Passo na peça, puxo uma laçada final. E aí puxo o fio por dentro dessa última laçada para finalizar. E agora é só fazer o acabamento, eu vou esconder esse fio por dentro desses pontos de base para fazer o acabamento. Eu pego a agulha de tapeceiro para ficar mais fácil, passo já a ponta do fio por dentro da agulha e aí vou escondendo esse fio por dentro desses pontos da alça. Depois é só cortar e queimar a ponta. E para finalizar é só fazer a costura do botão de imã, eu vou usar um botão de 18 milímetros, agulha de costura normal e fio de nylon 0,30. Então costura esse botão para finalizar a nossa peça. E esse vai ser o resultado final da nossa bolsa Lucy. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo. Foi um passo a passo bem rápido, um modelo prático de fazer, ótimo agora para as festas de final de ano. É um modelo para quem já tem prática no crochê, por isso que eu não expliquei muito detalhe. Então ele é bem rapidinho de fazer, como eu falei, vou deixar aqui embaixo, vou deixar o link da aula onde eu ensino a fazer esse tipo de alça, tá? Então é isso, se você ficou com qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Não esquece de deixar seu like, compartilhe esse vídeo também. Deixa aqui embaixo me falando o que você achou desse modelo,
qual cor você vai fazer a sua. Desejo para vocês boas festas de final de ano. Espero que nós possamos continuar juntos no próximo ano que está iniciando, para que possamos fazer muito mais modelos de bolsa. Nós nos vemos na próxima videoaula e tchau, tchau!